Muito bem, após aprendermos a criar matrizes aqui no Python e acessar elementos de vetores dessas matrizes, é interessante aprender algumas operações que nós podemos realizar com matrizes aqui no Python. Então, para exemplificar algumas operações que nós podemos fazer, eu vou considerar aqui duas matrizes 3×3. A matriz A tem como elementos 1, 4, 5 na primeira linha, 3, 7, 7 na segunda linha, 10, 5 e 3 na terceira linha, e a matriz B tem como elementos 1, 4, 7 na primeira linha, 3, 11 e 8 na segunda linha, 9, 5 e 4 na terceira linha. Então a primeira coisa que nós fazemos aqui é importar a biblioteca NumPy, chamando ela de NP, e vamos criar as matrizes A e B, passando na função array da biblioteca NumPy as linhas como argumentos de uma tupla. Nesse caso aqui, como nossas matrizes têm 3 linhas, a gente vai passar 3 argumentos nessa tupla. Então, a matriz A gente cria um array, abre e fecha parênteses e passa os elementos de uma tupla. Então, a gente coloca isso aí entre colchetes, né? Coloca os elementos da primeira linha, que no caso é 1, 4, 5, vírgula, os elementos da segunda linha, que no caso é 3, 7 e 7, e por fim os elementos da terceira linha, que no caso é 10, 5 e 3. A mesma coisa nós podemos fazer aqui para a matriz B. Chamamos a função array da biblioteca NumPy, abre e fecha parênteses, abrimos uma tupla com abre e fecha colchetes, e aqui nós colocamos os elementos linha por linha, né? Então, novamente são 3 linhas, nós temos 3 elementos na tupla. O primeiro elemento da tupla é a primeira linha, 1, 4, 7. O segundo elemento da tupla é a segunda linha, 3, 11 e 8. E por fim, o terceiro elemento da tupla é a terceira linha, os elementos 9, 5 e 4. Vamos aqui imprimir as matrizes A e B só para apresentar os resultados. Aqui eu estou usando esse /n, e esse /n ele funciona da mesma forma como funciona lá no C. Ele serve para quebrar uma linha, né? Só para ficar uma formatação mais legal. Então, quando rodamos, está aqui a nossa matriz A, que é o que nós desejamos, né? Elementos 1, 4, 5, 3, 7, 7, 10, 5 e 3. E a matriz B, os elementos 1, 4, 7, 3, 11 e 8, 9, 5 e 4. Então vamos começar aqui a proceder com as operações que nós podemos fazer com matrizes. E a primeira operação que nós podemos fazer com matrizes aqui é a soma de duas matrizes. E para realizar a soma de duas matrizes é muito simples, é só usar o operador de soma. Então vamos supor que eu queira criar uma matriz C que seja o resultado da soma de A com B. Sempre lembrando que assim como nós temos lá na álgebra linear, nós só podemos somar matrizes de mesma dimensão. Então as duas matrizes, tanto a matriz A como a matriz B, são matrizes 3×3 e, portanto, podem ser somadas. Quando eu rodo aqui, eu tenho que a matriz A mais B é a soma elemento a elemento dessas duas matrizes. Vamos ver aqui, ó. Matriz A, aqui está a matriz B, aqui é o resultado da soma da matriz A com a matriz B. Fica aí como exercício você demonstrar que, de fato, o resultado que nós temos aqui no Python é a soma ponto a ponto, a soma dos elementos a elementos dessas duas matrizes. Outra operação que nós podemos fazer é a multiplicação por escalar. Nesse caso, nós pegamos todos os elementos da matriz e multiplicamos todos eles por um mesmo valor. Então vamos supor que eu queira pegar todos os elementos da matriz A e multiplicar pelo valor 2. Então nós fazemos dessa forma: 2, o operador de multiplicação, que é o asterisco, vezes a matriz A. Então podemos imprimir o resultado da matriz 2 vezes A, que está armazenado aqui na matriz D. Quando eu rodo, está aqui a matriz 2 vezes A. Veja que a matriz 2 vezes A é pegar os elementos da matriz A, elemento a elemento, e multiplicar eles por 2. Outra operação que nós podemos fazer aqui com duas matrizes é multiplicar essas matrizes. Multiplicação da matriz A pela matriz B. E aqui, para realizar a multiplicação de duas matrizes, a gente tem que usar uma função aqui da biblioteca NumPy, que é a função dot. Então a gente vai usar a função dot da biblioteca NumPy e, como argumento dessa função, nós passamos as duas matrizes que nós queremos multiplicar. E nesse caso aqui eu vou querer fazer o produto de A vezes B. E lembre que produto de matrizes não é comutativo. Então A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Então quando eu faço a multiplicação, estou armazenando aqui na matriz E. Vamos aqui apresentar a matriz E, que é a matriz A vezes B.
é essa matriz aqui com esses elementos bem grandes, né? Então, fica aí como exercício também para você multiplicar aqui a matriz A vezes B e demonstrar que ela é igual ao o resultado que a gente obteve aqui no Python. Outra operação que nós conseguimos fazer aqui no Python é a operação de transposição, em que a gente pega as linhas e transformamos elas em colunas e as colunas viram linhas. Para fazer a transposta da matriz, basta pegar a matriz no qual a gente quer calcular a transposta, colocar um ponto, logo em seguida da palavra do caractere T maiúsculo. Aí nesse caso a gente faz a transposição da matriz, no caso aqui da matriz A, estamos armazenando isso na matriz F. Quando a gente roda, veja aqui que nós temos a nossa matriz transposta. Veja aqui que as linhas viraram as colunas. Aqui a primeira linha é 1, 4, 5. A primeira coluna da transposta é 1, 4, 5. A segunda linha da matriz original era 3, 7, 7. Agora a segunda coluna da matriz transposta é 3, 7, 7. E por fim a terceira linha da matriz original era 10, 5, 3. E agora a terceira coluna da transposta que é 10, 5, 3. Uma operação que também nós podemos fazer aqui é calcular a inversa da matriz. Inclusive, cálculo de inversa de matriz é um procedimento tanto computacionalmente como manualmente bem complicado de ser feito. E por sorte o Python tem a função já para implementar a nossa inversa da matriz. Nesse caso, a gente tem que usar a função inv que está no pacote linalg da biblioteca NumPy. Então a gente chama essa função dessa forma. Primeiro chama a biblioteca, depois chama o pacote, que é o pacote linalg, e por fim chama a função, que no caso é a função inv. E como argumento dessa função, nós passamos a matriz no qual nós queremos inverter, que nesse caso é a matriz A. Então a inversa da matriz A eu estou armazenando aqui na matriz G. Então vamos apresentar aqui o resultado, né? Usando a função print. Nós temos aqui a inversa da matriz G, da matriz A, desculpe. Para reforçar nossos conceitos de álgebra, nós lembramos que quando nós pegamos a matriz inversa e multiplicamos pela matriz original, nós temos a matriz identidade. Então é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou usando a função dot para realizar o produto de duas matrizes. Passa primeiro a matriz inversa, que é a matriz G. Passa a matriz A, que é a matriz original. E aqui nós temos o resultado sendo armazenado em H. E vamos imprimir o resultado. Veja aqui que deu a matriz identidade. Esses valores aqui são valores bastante pequenos, né? Na casa de 10 a menos 15, esses valores surgem devido à imprecisão numérica do método do cálculo da inversa. Então, isso aqui, esse valor menos 1,22 vezes 10 a menos 15, esse valor, esse daqui que está vezes 10 a menos 16, eles podem ser considerados, do ponto de vista numérico, iguais a zero. Por fim, a última operação que eu vou apresentar no vídeo de hoje é a operação de cálculo do determinante de uma matriz. E para isso nós utilizamos a função det do pacote linalg da biblioteca NumPy. Então é bem parecido o procedimento de chamada dessa função como a gente faz lá para a função inv. Nesse caso, nós fazemos NumPy, que é a biblioteca, linalg, que é o pacote, det, que é a função. E a gente passa a matriz no qual a gente quer calcular o determinante, que no caso aqui é a matriz A. Estou armazenando isso no valor det-A. Lembrando que determinante é um número, não é uma matriz. E eu estou imprimindo o valor. Então, o determinante da matriz A, no caso, é menos 45. Então, pessoal, esse vídeo nós ficamos por aqui. No próximo vídeo, vamos aprender o método reshape e como podemos utilizar as matrizes para solucionar sistemas de equação. Então, conto com todos e até mais.